Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Eu vim de lá, pequenininho, mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou, pisar esse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar esse chão devagarinho. Sempre fui obediente, mas não pude resistir. Fui numa roda de samba, eu juntei meus bambas. Boa tarde para você que está em casa, para você que está em outros locais passeando e sintonizado aqui comigo. Começa agora o SBT e você, cheio de coisa boa e no pique do fim de semana. Veja então agora o que a gente preparou para esse sabadão. Sempre fui obediente, mas não pude resistir. Quando ela nasceu foi uma festa. A gente brinca que foi igual o final de Copa na maternidade. Todo mundo vibrando muito, assim. Ele é a minha vitória, né? Eu não acreditava que um dia eu ia conseguir ser mãe. Se a gente pega só as mulheres que estão tendo dificuldade para engravidar, se calcula que em torno de 80% é por endometriose. Vim e não fui selecionado de primeira. Mesmo assim, o jovem não se deu por vencido. Só de ter um grupo só de mulher, há 10 anos a gente está fazendo esse ano, conviver com essas meninas aqui, uma amizade, uma família, isso é um sonho realizado. A primeira coisa é pensar quais são os sonhos mais verdadeiros, mais profundos, que são aqueles que a gente começa a pensar na infância. Esse chão devagarinho, sempre fui obediente, mas não pude resistir. Foi numa roda de samba, eu juntei meus bambas pra me distrair. Quando eu voltar à Bahia, terei muito o que contar. Ó padrinho, não se zangue, eu nasci no samba e não posso parar. Foram me chamar. Elas surgiram para mostrar que em Santa Catarina não só tem samba de qualidade, como também feito por mulheres. Elas se uniram em 2006, têm no repertório sucessos consagrados do samba brasileiro e muitas músicas próprias. Em 2015, Aqui é o Meu Lugar venceu o prêmio da música catarinense como Música do Ano. Aqui comigo o grupo Entre Elas, que faz a trilha sonora do programa de hoje. O meu lugar é aqui, ilha da magia, mistérios, segredos a me seduzir. O meu lugar é aqui, eu te amo, Floripa, eterna beleza que me faz sorrir. Meu lugar, o meu lugar É aqui realmente, né? Boa tarde para todas vocês. Gi Guedes, vocês imaginavam que essa música fosse fazer tanto sucesso como está fazendo? Nunca. A gente recebeu o convite para gravar essa música num outro CD, no CD dos compositores da música. E aí acabou que ela virou aí a boca do povo. Todo mundo sabe cantar, desde crianças a adultos, idosos. Todo mundo que ama Floripa e conhece a história de Floripa se identificou. Quem não é de Floripa também abraça a causa por amar a Ilha da Magia mesmo, né? A composição de quem é a música, porque né, é importante sempre valorizar também os compositores. Quem é que escreveu? Então, essa música é do Anderson Ávila, Celinho da Copa Lorde, o Edu Aguiar e o Marçal Santini. 4 compositores de mão cheia que a gente tem aqui na ilha. Só feras. Só fera. Que maravilha. A gente vai continuar conversando daqui a pouquinho para saber mais da carreira, dos shows no Rio de Janeiro, da turnê, enfim, tudo sobre o grupo. Daqui a pouquinho a gente vai ter mais música também. Bom, e agora nós vamos conhecer a história de 2 mulheres que tinham um sonho em comum, ser mãe. Mas para realizar esse desejo, elas passaram por algumas dificuldades que marcaram as vidas delas. Realmente o mundo dá voltas. Elas superaram as dificuldades e hoje têm belas histórias para contar. Manu nasceu há pouco mais de 2 meses. Ela é o final feliz de uma história mais antiga, muito mais dura, mas é uma história que deu certo. Ouve só, a mãe da Manu é a Luciene. Há 2 anos ela perdeu o Enzo no 7º mês de gravidez. Tudo por causa de uma pré-eclâmpsia que evoluiu para uma síndrome de HELP, raríssima e que pode inclusive levar a mãe à morte. Ao longo da recuperação, Luciene descobriu ainda que sofria de trombofilia,
uma anomalia que faz o sangue ficar mais espesso, podendo entupir tanto as veias da mãe quanto a circulação de sangue para a placenta. A gravidez foi tensa. Luciene teve que tomar 450 injeções de um remédio para controlar a tal trombofilia. Mas a Manu tá aí, cada vez mais forte, cada dia mais esperta. Para a família, para os amigos também, uma vitória, né? Porque ela foi muito esperada por todos. Então, ficou toda a família, todos os amigos, todo mundo vibrando, esperando ela. E quando ela nasceu, foi uma festa. A gente brinca que foi igual o final de Copa na maternidade. Todo mundo vibrando muito, assim. A história do Arthur, de 4 meses, e da mãe dele, a Marina, é parecida com a anterior. Ela tinha o sonho de ser mãe. Durante 8 meses tentou. Chegou a fazer tratamento de fertilidade e nada. Foi quando descobriu que tinha endometriose, o que dificultaria ou até impediria que um dia ela engravidasse. A surpresa veio durante os exames pré-operatórios, na tentativa de reverter o problema. Sem nem desconfiar, Marina já carregava consigo o seu Arthur. Ele é a minha vitória, né? Eu não acreditava que um dia eu ia conseguir ser mãe. Apesar do pouco tempo de tentativa, a mulher mais ansiosa, eu sou extremamente ansiosa, então eu achava que tudo tinha que ser para ontem e Deus me mandou esse presente. Eu fico extremamente feliz. As histórias da Marina e da Luciene têm muito em comum. Aliás, muito parecida é também a opinião delas sobre a maternidade. Nada romântico, mas com a consciência da grandeza de ser mãe. Eu falo que a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida foi ser mãe, assim. As primeiras semanas mesmo eu me desesperei nas primeiras semanas com amamentação, com sono, a gente não dorme. E todo mundo romantiza muito a maternidade, não é tudo isso, assim, mas é um amor inexplicável. Eu não sei descrever a primeira vez que eu olhei para ela, é a melhor coisa que eu fiz, pode ser muito difícil, complicado ser mãe, mas acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida e não consigo imaginar mais a minha vida sem ela. É mais difícil, no início é mais difícil, mas depois ele vai mostrando o quanto é bom a gente ter um ser que é tão dependente da gente, né? Eu já tinha uma noção do que era ser mãe, assim, porque eu tenho uma filhada, assim, de meses também. Então, eu já imaginava a alegria que era, só que ele surpreende a gente todos os dias. Então, esse amor só aumenta, é impressionante. Bom saber, né, que elas tiveram um final feliz e hoje exercendo esse papel tão nobre, né, tão único que é ser mãe. Parabéns para a Luciene e para a Marina. Bom, e falando no sonho de ser mãe, um dos vilões na história de algumas mulheres que não conseguem engravidar é a endometriose, uma doença difícil de ser diagnosticada e que atinge cerca de 6 milhões de brasileiras. Olha só. Quem vai explicar melhor essa doença pra gente é a ginecologista, especialista em cirurgia por vídeo, ginecológica Luísa Guedes. Boa tarde. Boa tarde, Mari. Bom, vou começar perguntando o que é a endometriose. Tá. Para isso, eu acho melhor pegar esse modelo. Esse modelo explica o seguinte, esse aqui é o útero. Se a gente fatiar ele no meio, a gente vê essa camada interna que é o endométrio. Isso é o normal, é aquele tecido que ele descama e menstrua todo mês. A endometriose é quando a gente tem endométrio espalhado em outros lugares do corpo, que não só dentro do útero. Quais são os sintomas? A mulher sente alguma coisa, alguma dor ou não é uma doença silenciosa? Então, ela pode ser silenciosa, tem pessoas que não sentem nada e têm endometriose, mas os sintomas clássicos de endometriose são cólicas menstruais, que são progressivas, então cada vez que a pessoa menstrua, tem cada vez dor mais forte, e também dor na relação sexual e dificuldade em engravidar. Pode surgir em outras partes do corpo? Sim, pode surgir. Os lugares mais comuns, vou pegar esse modelo aqui o útero, aqui a bexiga, a vagina e o intestino. Os lugares mais comuns são atrás do útero, nessa região aqui, no intestino ou
Em volta dos ovários, em volta nas trompas ou até em cima da bexiga. Essa relação da endometriose com a gravidez, né? Pode, não pode engravidar? O quanto atrapalha a gravidez? Como é que é essa relação da endometriose com a gravidez? Então, nem todo mundo que tem endometriose vai ter dificuldade para engravidar, mas a gente pega só as mulheres que estão tendo dificuldade para engravidar, se calcula que em torno de 80% é por endometriose. Quando exclui os fatores masculinos, que não é do homem a dificuldade, quando é da mulher, muitas vezes é endometriose. Mas nem sempre, tem gente que teve filhos e até depois que vai descobrir que tem endometriose. Então, nem sempre ela vai causar dificuldade para engravidar, mas é bastante comum. É hereditária a doença? Não se sabe exatamente por que ela surge, a endometriose, mas se sabe que tem algum fator familiar. Então, é comum, por exemplo, tu tem endometriose e descobrir que tem uma tia que teve uma dificuldade para engravidar, ou a mãe que tinha muita cólica, ou até as mulheres que têm endometriose ficar atentas para suas irmãs, para suas filhas, que elas podem vir a desenvolver a doença. A questão de tratamento, precisa de cirurgia ou não precisa de cirurgia? Como é que trata a endometriose? Dá para tratar de duas formas, ou clinicamente, com medicação. Então, existem medicamentos desde anticoncepcionais ou medicamentos próprios para endometriose, DIU, injetáveis, ou algumas vezes só a cirurgia mesmo para resolver. Depende de cada caso. A questão dos exames. Quais são os exames que a mulher pode fazer que vai detectar, ou outros exames de rotina que podem detectar a endometriose? Infelizmente, assim, o único jeito de ter certeza absoluta de endometriose é através dessa cirurgia por vídeo. É o único jeito de ter 100% de certeza. Mas hoje os exames já evoluíram muito. A gente consegue ter já uma boa ideia através de um ultrassom específico para endometriose. A ressonância magnética também traz isso. Alguns marcadores de sangue também podem dar uma ideia. Mas ainda para ter o diagnóstico 100% e de que ponto está essa endometriose, só através de cirurgia. A gente diz que a dificuldade de engravidar é quando está tentando há um ano já e não consegue, Não quer dizer que não vá conseguir, muitas vezes passa mais de um ano e a pessoa consegue engravidar depois. Mas quando passa de um ano tentando engravidar e não está conseguindo, já é bom procurar um médico, fazer exames, ir atrás, que pode ter algum problema, entre eles a endometriose. E para as mulheres que estão deixando, por exemplo, para tentar engravidar acima de 40 anos, aí não é legal esperar um ano, aí espera 6 meses tentando, se não conseguir já ir atrás e investigar. Investigar, procurar ajuda, que pode ter algum problema que dê para resolver, e um deles é a endometriose. Além de que a gente conseguiu melhorar o diagnóstico, também porque está aparecendo mais gente com endometriose, por isso que está se ouvindo falar mais de endometriose hoje em dia do que antes. Doutora, obrigada pelos esclarecimentos importantes. Então, a mulherada já sabe que tem que ficar alerta. Isso. Bom, gente, a gente vai para um rápido intervalo, mas ainda vamos conhecer muitos sonhos que foram realizados. Tem ainda a história de um jovem que saiu da Paraíba e veio para Santa Catarina com o sonho de ser bailarino. E um dia fazer parte de uma grande companhia. Mas onde nasceu, em Campina Grande, na Paraíba, esse sonho era pouco valorizado. E agora a gente vai para o intervalo com elas. Vambora. Bota sabor nesse tempero patineiro. Mostra pro povo que tu tem bom paladar. Pega a viola e o pandeiro, que o samba entre elas vai começar. Bota sabor nesse tempero partideiro. Mostra pro povo que tu tem bom paladar. Pega a viola e o pandeiro, que o samba entre elas vai começar.